Curso Conquista. Estudar para conquistar. Fala aí, pessoal. Então hoje nós vamos continuar falando sobre respiração celular. Vou dar uma breve resumida do que nós falamos semana passada, porque se caso vocês ficaram com dúvidas e tal, tentar dar uma leve explicada sobre isso, tá? Primeiramente, nós temos que entender o que é a mitocôndria, tá? Que é uma organela que produz energia dentro do nosso organismo, tá? Então, a organela responsável dentro das nossas células para produzir energia são as mitocôndrias. Cada organela dentro das nossas células tem uma função diferente. A mitocôndria, a função dela é produzir energia. A mitocôndria ela é formada por uma membrana externa, uma membrana interna, essa daqui assim, ó, que está meio que amarela aqui, que essa membrana interna é o que nós chamamos de cristas mitocondriais, tá? Ela é formada por um líquido gelatinoso, que a gente chama de matriz mitocondrial, é ali onde fica imerso o material genético da mitocôndria e os ribossomos, tá? Ela possui o seu próprio material genético, assim como eu falei semana passada. A mitocôndria é a única organela celular que possui o próprio material genético, ok? Eu até falei para vocês que esse material genético das nossas mitocôndrias, eles advêm da nossa mãe. Então, quando a gente fazer um teste de DNA mitocondrial, nós vamos fazer um teste, tá? Comparando com o material mitocondrial, o DNA mitocondrial das nossas mães, tá? Aí, nesse líquido gelatinoso, que é a matriz mitocondrial, também tem ali ribossomos, tá? Então, vocês precisam entender isso. E aqui, entre a membrana interna e a externa, lembrando que a membrana interna a gente chama de cristas mitocondriais. Isso é muito importante vocês lembrarem, para vocês associarem as etapas de respiração celular, tá? Cada etapa de respiração celular ocorre em um local específico da mitocôndria, tá? Entre a mitocôndria interna e a mitocôndria externa, nós temos o espaço intermembranoso, tá? É importante ter esse espaço lá um pouco mais à frente, quando a gente chegar na última etapa da respiração celular, vocês vão entender o porquê é importante ter esse espaço aqui entre as membranas, tá? Aí nós vimos também, tá? Aqui eu coloquei um esquema mostrando onde cada etapa ocorre, tá? Eu falei para vocês que é importante saberem que tem a crista mitocondrial, membrana interna, membrana externa, a matriz mitocondrial. Por quê? Nesse esquema aqui, ele mostra exatamente isso, tá? Dentro lá da célula, nós temos a célula inteira. Isso aqui é uma célula, tá? Aí ampliou. Aqui está o citoplasma da célula. Aqui é a mitocôndria. Aqui é o citoplasma da célula. A primeira etapa da respiração celular ocorre no citoplasma da célula, tá? Ocorre aqui no citosol da célula, beleza? Isso é importante se lembrarem. A primeira etapa da respiração celular ocorre no citoplasma da célula. Então, consequentemente, ela vai ocorrer fora da mitocôndria, tá bom? As demais etapas, que é o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, ocorre dentro da mitocôndria. Sendo que, prestem atenção, sendo que o ciclo de Krebs, ele vai ocorrer na matriz mitocondrial, onde a matriz mitocondrial é esse espaço aqui que tem o líquido gelatinoso, ok? E a cadeia respiratória, tá? E a fosforilação oxidativa, ela vai ocorrer nas cristas mitocondriais, tá? As cristas mitocondriais são isso daqui, ó. Parecem cristas, ok? Tá? Isso também é uma membrana, beleza?
Então, é importante vocês saberem onde cada etapa ocorre, porque isso cai em prova. E isso não caiu em prova 5 anos atrás, não. Isso cai em provas normalmente, tá? Aí essa daqui é uma equação geral da respiração celular, tá? Quando a gente fala de respiração celular, a gente não está falando da respiração sistêmica, que a gente está respirando aqui, tá? A gente está falando a nível celular. Só que a respiração sistêmica e a respiração celular, elas estão ligadas. Por quê? Quando a gente vai lá e inspira, a gente coloca o oxigênio para dentro, esse oxigênio que a gente está colocando para dentro vai ser o oxigênio que a gente vai utilizar na respiração celular, ok? Lembre-se disso. O oxigênio que a gente coloca para dentro, ele vai para as células para poder ser utilizado na respiração celular, tá? Então fica ligado, se eu tenho oxigênio, eu fui lá, peguei oxigênio, inspirei, tá? Estou utilizando esse oxigênio. Qual o nome dessa respiração? Respiração aeróbica, ok? Se eu utilizo oxigênio na respiração, se chama respiração aeróbica. A respiração aeróbica que a gente diz que é a respiração celular, tá? Ela utiliza oxigênio e ela é dividida em 3 etapas, ok? E a respiração que não utiliza oxigênio se chama respiração anaeróbica, porque eu não utilizo oxigênio, tá? O nome dessa respiração se chama fermentação, que vai ser a próxima aula, beleza? Aí aqui a equação geral, tá? Resumidamente, a respiração celular, ela é a quebra de um composto orgânico. Que composto orgânico é esse? A molécula de glicose. Professora, o que é uma molécula de glicose? Molécula de glicose é um monossacarídeo, um carboidrato, tá? Que é uma hexose, beleza? Hexose por quê? Lá da química orgânica, hex, porque uma molécula é composta por 6 carbonos. Então aqui, ó, molécula de glicose, C6H12O6. Isso é uma molécula de glicose, tá? Ah, mas como é que nós vamos consumir? De onde vem essa molécula de glicose? Da alimentação. Todo momento que a gente come, se a gente estiver comendo algum tipo de carboidrato, ali ele vai dar origem a moléculas de glicose. Como, por exemplo, a batata. A batata é um tipo de alimento rico em amido. Amido é um polissacarídeo, tá? Uma molécula de carboidrato muito grande e formadas por diversos tipos de monômeros, tá? Dentre esses monômeros tem as moléculas de glicose. Então, quando a gente consome o amido, esse amido começa a ser quebrado. Conforme ele vai sendo quebrado, ele começa a liberar esses monômeros, começa a liberar as moléculas de glicose. Aí o que vai acontecer? Essas moléculas de glicose que estão lá na corrente sanguínea, elas vão entrar na célula. Entrando na célula, começa o que a gente chama de respiração celular, tá? Beleza? Então não esqueçam disso. A glicose proveniente da alimentação, tá? Qualquer fonte de carboidrato pode ter glicose. Ah, professora, tá, entendi. Uma molécula de amido é um polissacarídeo. É uma molécula constituída aí por várias moléculas de glicose, frutose, seja o que for. Sim. Ah, tá. Aí ela vai quebrar e vai liberar moléculas de glicose. E quando as moléculas não são glicose? Por exemplo, uma frutose. A molécula de frutose é muito parecida com a molécula de glicose. Aí ela vai ser o quê? Convertida a uma molécula de glicose. Ok? O que vai entrar na célula são moléculas de glicose para poder fazer a respiração celular. Tá, entendi. Tá, basicamente a respiração celular é a quebra de uma molécula orgânica, no caso a glicose, tá? Para fazer o quê? Para produzir energia. Simples. A respiração celular é a quebra de uma molécula orgânica, tá? Que vai produzir energia durante essa quebra, tá? A respiração celular é um processo químico de oxidação e redução, tá? Em vários momentos, moléculas vão reduzir e vão oxidar, tá?
Toda vez que na respiração celular que a gente estiver quebrando as moléculas, nós vamos liberar elétrons e hidrogênios. Esses elétrons e hidrogênios que são liberados da quebra da molécula de glicose e das demais, nós vamos utilizar para produzir energia, tá? Lá na frente, na última etapa, ok? Então, aqui é a equação, tá? C6H12O6, tá? Aqui, molécula de glicose, tá? E o oxigênio, porque é isso que a gente faz, a gente consome glicose e inspira, ok? Molécula de oxigênio, tá? Aí o meu produto, CO2, tá? Essa é uma coisa que vocês têm que entender, essa molécula de CO2, que é produzida aqui da respiração celular, essa molécula de CO2 que a gente coloca para fora na expiração, ela é proveniente da molécula de glicose, tá? Nós vamos ver que conforme essa molécula de glicose for sendo quebrada, ela vai acabar perdendo carbonos. Conforme ela for perdendo, liberando carbonos, ela vai formar moléculas de CO2. Então, o CO2 proveniente da nossa respiração, que a gente coloca para fora do CO2, ele vem daqui, ó, da molécula de glicose, tá? E a molécula de água que é produzida também na respiração, ela vem daqui, ó, tá? Do oxigênio que a gente inspira. Beleza? A gente já vai entender lá na frente o porquê isso. Mais energia. Porque, como eu falei, a respiração celular é quebra de moléculas de glicose para produzir energia, tá bom? Aí falei que nesse processo de quebra, a gente vai liberar elétrons e hidrogênios. Os elétrons e hidrogênios não podem ficar livres dentro da célula, tá? Dentro da célula, dentro da mitocôndria. Primeiro, se a gente deixa hidrogênio dentro da célula, dentro da mitocôndria, quanto mais a gente libera o hidrogênio, o que acontece? O meio vai ficando ácido. Então, a gente não pode deixar o meio ácido. Então, para capturar esses elétrons e essas moléculas de hidrogênio, esses átomos de hidrogênio, nós temos dois transportadores de elétrons, tá? Vocês não precisam saber o nome inteiro deles. Vocês precisam saber a sigla, que é o NAD, tá? E o FAD. Essas são as duas moléculas transportadoras de elétrons. Tá? E quem é essa molécula de energia? A molécula de energia é o ATP. A adenosina, porque eu tenho uma adenina ligada a uma ribose, a adenosina trifosfato. 1, 2, 3. 3 fósforos, tá? Esses 3 fósforos aqui, tá? É a ligação entre eles que acumula essa energia, tá? Eu falei que quando a gente quebra moléculas, nesse processo de respiração celular, nós vamos produzir energia. A energia que a gente produz, ela é armazenada de que forma? Aqui, nas ligações entre os grupamentos fosfato, tá? Ah, mas como assim? Eu vou pegar a energia e vou guardar? Não. Essas ligações fosfato aqui, elas são ligações altamente energéticas, tá? Então, é simplesmente, eu liberei energia, essa energia é suficiente para fazer com que uma molécula de fosfato inorgânico se ligue a essa molécula de ADP, tá? Peraí que eu me embolei, professor, você falou ATP aqui em cima e agora tá falando ADP. Sim, aqui ATP, adenosina trifosfato, porque eu tenho 3 fósforos. Aqui eu tenho 2, então é adenosina de fosfato. Para eu formar uma molécula de ATP, eu tenho que pegar um fosfato inorgânico. O que é um fosfato inorgânico? Que a gente adquire na alimentação. A gente foi lá, se alimentou, a gente chama de fosfato inorgânico, ok? Então, aí eu fui lá, gerei energia. No processo de respiração celular, eu tenho uma molécula de glicose. Ela tem 6 carbonos. Quando eu quebro essa molécula de glicose ao meio, eu libero energia. É como se essa energia que eu estou liberando, ela faz o quê? Ela faz com que esse fosfato inorgânico se ligue a esse grupamento fosfato do ADP. Tá? Então, é energia suficiente que eu libero para fazer com que essa molécula
essa molécula inorgânica aqui, elas se ligam. Então, quando elas se ligam, elas formam essa ligação fosfato aqui, entre um fosfato e outro. Essa ligação é altamente energética, tá? Entendi. A energia que libera com a quebra das moléculas faz com que o fosfato se ligue a moléculas de ADP, para formar moléculas de ATP. Exatamente, tá? É isso que faz. Porém não. Aí eu formei a molécula de ATP. Ah, tá. Aí, altamente energética essa ligação. Preciso caminhar, tá? Preciso andar daqui até a porta. Só que eu preciso de energia. Como é que eu vou fazer? Essa ligação aqui entre os grupamentos fosfatos, elas são rompidas. Eu não falei que são ligações altamente energéticas? Nisso que elas são rompidas, tá? Eu libero energia que me impulsiona a andar, tá bom? Beleza? Então, não esqueçam desse detalhe, tá? Aí aqui é todo o ciclo junto, tá? Vocês, no ensino médio, vocês aprendem o básico, ok? Da respiração celular. Na faculdade vocês aprendem muito mais coisa, tá? Aqui são todas as vias juntas, ok? Aqui é a primeira etapa, que é a glicólise. Tá? Glicólise, quebra de quem? Da glicose, tá? Aí eu vou gerar moléculas de ácido pirúvico. Quando eu tenho uma prestem atenção agora. A molécula de glicose, tá? Ela vai ser utilizada tanto na respiração aeróbica quanto na respiração anaeróbica. Por quê? Tanto para a respiração aeróbica que eu utilizo oxigênio, eu vou precisar de glicose, assim como para a fermentação, tá? Então, se perguntar qual a etapa em comum a respiração celular e a fermentação, primeira e única coisa que vocês têm que responder é a glicólise, que é a quebra de glicose, ok? Então, tanto para respiração celular quanto para fermentação, tá? Respiração aeróbica e anaeróbica, nós vamos utilizar a glicose, tá? Se eu tenho oxigênio, minha via continua, tá? Aí eu quebrei aqui e produzi o ácido pirúvico, aí eu tenho oxigênio lá e pá, tá? Agora, se eu não tenho oxigênio, minha via ela faz isso daqui, que é a fermentação, beleza? Aí, resumidamente, tá? A molécula de glicose tem 6 carbonos, tá? Essa molécula de glicose, presta atenção, ó, de forma resumida, que talvez algumas pessoas não tenham entendido essa figura, eu explicando, porque ela tem muitas etapas, tá? A molécula de glicose, assim que ela entra na célula, ela precisa ser fosforilada. Como assim, professora? Isso é importante vocês lembrarem, tá? Como assim, professora, fosforilada? Ela vai, quando ela entra na célula, duas moléculas de fósforo serão ligadas a ela. Por isso que ela será fosforilada, será adicionado fósforo a essa molécula. Só que nesse processo de fosforilação, utiliza 2 moléculas de ATP. Então, grave isso daí, escreve assim no cantinho, 2 moléculas de ATP, ok? Aí, fui lá, já fui fosforilada, tá? Aí, peguei a molécula de glicose, 6 carbonos, quebrei essa molécula ao meio. Quando quebrei essa molécula ao meio, eu dei origem a 2 moléculas de ácido pirúvico, ou piruvato, tá? Que tem o quê? 3 carbonos. Então, eu tinha 6 carbonos, quebrei ao meio, ficou 3 carbonos para cada lado, ok? Então, aqui, ó, aí essa molécula que foi formada foram moléculas de ácido pirúvico, 2 moléculas de ácido pirúvico, beleza? Só que durante essa quebra, eu gerei energia suficiente para o quê? Formar 2 moléculas de ATP, tá? Eu tinha o ADP e tinha um fosfato, eu tinha uma molécula de ADP e tinha um fosfato livre. Aí o que aconteceu? A molécula de glicose quebrou, gerou energia suficiente para o quê? Esse fosfato inorgânico que está livre se ligar à molécula de ADP, tá?
Aí se ligou a molécula de ADP, agora eu formei o quê? Uma molécula de ATP. Só que nesse processo eu consigo formar, na verdade, 4 moléculas de ATP. Quando eu quebro essa molécula de glicose, eu vou gerar 4 moléculas de ATP. Tá? Só que quando eu falei que na fosforilação eu vou gastar 2 moléculas de ATP, nesse momento aqui a gente diz que é uma fase de pagamento. Se quando eu entrei na célula eu utilizei 2 moléculas de ATP e eu produzi 4 no final dessa quebra, o que eu vou fazer? Eu vou pagar as 2 moléculas que eu quebrei. Então qual é o meu rendimento? 2, tá? Beleza? Quando eu entrei, tá? Fui fosforilado, utilizei 2 moléculas de ATP. Quando eu quebrei, eu produzi 4 moléculas de ATP. Entretanto, o meu rendimento é de 2, porque eu tinha utilizado 2 quando eu entrei na célula, tá? E nisso que eu quebrei essa molécula de glicose, tá? Eu liberei elétrons e hidrogênios, tá? Então, toda vez que eu liberar elétrons e hidrogênios, tá? Tem que lembrar de quê? Do transportador de elétrons. Nessa etapa, quem vem pegar os elétrons? O NAD, tá? Então, toda vez que eu liberar elétrons e hidrogênios, vem o NAD aqui, ó, pluf, pegou esses elétrons e hidrogênios e vão levar, tá? O NAD ele consegue carregar 2 moléculas de hidrogênios, uma molécula de hidrogênio. Cada NAD consegue carregar uma molécula de hidrogênio, tá bom? Aí aqui é a equação, tá? Já balanceada do que é produzido na glicólise. E lembrando novamente, a glicólise ocorre no citosol da célula, tá? Aí fui lá, quebrei a molécula de glicose, liberei 2 moléculas de ácido pirúvico. Eu liberando essas 2 moléculas de ácido pirúvico, agora essa molécula ela vai entrar para a mitocôndria, tá? Isso daqui está acontecendo aonde? No citoplasma da célula. Produzir isso daqui, ela vai ser levada para a mitocôndria, mais especificamente para a matriz mitocondrial, tá? Aí aqui, ó, um esquema maior para vocês poderem ver a glicólise aqui, ó, correndo, tá? Aqui, tá vendo? Aqui estão 4 moléculas de ATP, só que como eu falei que no início eu utilizo 2, aí ao invés de ficar com 4 eu fico com 2, tá? Aí tá o ácido pirúvico, ele vai entrar, tá? Para ser utilizado no ciclo de Krebs, ok? Lembrando, tenho 2 moléculas de ácido pirúvico, ok? Eu tenho 2 moléculas de ácido pirúvico, essas moléculas, uma de cada vez, vai entrar no ciclo de Krebs, tá? Então, uma molécula de glicose vai gerar 2 moléculas de ácido pirúvico, e uma de cada vez vai entrar no ciclo de Krebs, ok? Bom, tá? Aí aqui, ó, matriz mitocondrial, ciclo de Krebs, e aqui, ó, cadeia transportadora de elétrons nas cristas mitocondriais, tá? Beleza. Aí o ácido pirúvico, ele entrou, tá? Entrou lá dentro da mitocôndria, tá na matriz mitocondrial, beleza? Só que antes dele entrar aqui, ó, no ciclo de Krebs, ele não entra como ácido pirúvico. Ele tá aqui na matriz, aí pá, tá, eu sou ácido pirúvico, ainda não posso entrar na célula. Ele vai sofrer uma reação de oxidação. Por quê? Ele precisa ser ligado a um cofator chamado coenzima A, tá? Então, para ele entrar no ciclo de Krebs, ele precisa ser ligado a um cofator chamado coenzima A. E nesse processo que ele, essa reação, que ele vai se ligar a esse cofator, é um processo que eu vou perder carbono, tá vendo? 1, 2, 3, tá? Aí eu vou perder carbono, aqui eu só tenho 1, 2. Eu vou perder carbono, tá? Olha ele aqui, tá? É só você ver, eu vou perder 2 oxigênios e 1 carbono, tá? Cadê meus 2 oxigênios aqui, tá? Então eu perdi, eles se juntam e formam CO2, tá? Tá entendendo? Tipo,
Esse CO2 que a gente libera na respiração tá aqui, beleza? Show. E como eu quebrei mais uma vez aqui uma molécula, eu acabei liberando o que? Elétrons e hidrogênios. Aí novamente o NAD veio aqui, pegou esses elétrons e o hidrogênio. Professora, tá, mas ele está entrando para pegar elétrons e hidrogênios e ele está levando para onde? Para a última etapa da respiração celular, que é a cadeia transportadora de elétrons. É ali que a gente vai produzir a maior quantidade de ATP, a maior quantidade de energia, tá? Aí eu tinha um piruvato, ele sofreu uma reação, se ligou a coenzima A, o cofator coenzima A. Agora, ele, quando eu perco isso daqui, ó, esse grupamento aqui, eu viro uma molécula de acetil, tá? Em química vocês vão ver, tá? O que é uma molécula de acetil. Aí eu me tornei uma molécula de acetil, mas como eu tô ligado a essa coenzima aqui, eu vou me chamar acetil coenzima A. Tá? Essa coenzima ela facilita a entrada, tá, dessa molécula de acetil, tá, no ciclo de Krebs. Beleza? Então lembre-se, essa coenzima A ela facilita a entrada da molécula de acetil no ciclo de Krebs. Tá? Aí o que vai acontecer? Chegou aqui, ó, tá vendo? Aí elas aqui. Elas vão entrar no ciclo de Krebs. Uma outra coisa importante, essa coenzima aqui, ela não é consumida na reação. Assim que o acetil entra no ciclo e reage com essa molécula aqui, essa coenzima, ela sai, ela volta. Ela volta para oxidar uma outra molécula, tá? De piruvato. Beleza? Eu estou tentando falar o mais devagar possível para ver se vocês entendem, porque eu sei que essa matéria é meio complicada, tá? Então, aí eu fui lá, a acetil, ela foi, pá, trouxe, ó, a coenzima A trouxe acetil para cá. O acetil, quando ele entra no ciclo de Krebs, ele vai reagir com essa molécula aqui, oxalacetato, tá? Para a galera que faz específica, isso é um detalhe bem importante, tá? Então, quando o acetil entra no ciclo de Krebs, ele reage com a molécula oxalacetato e forma o citrato, ok? De toda essa cadeia aqui, as únicas moléculas que vocês precisam lembrar o nome é essa daqui e essa. Todas as outras vocês não precisam lembrar o nome, tá? E normalmente o nome que vocês precisam lembrar, esse daqui e tal, é mais pra galera também que faz específica. Isso vira e mexe cai na prova de específica, tá? Então, quando a coenzima A traz o acetil, esse acetil reage com o oxalacetato. E quando ele reage com o oxalacetato, ele se transforma em citrato. O ciclo de Krebs, esse nome é o nome do cara que descobriu o ciclo de Krebs, tá? Ele até ganhou o prêmio Nobel. Ele também tem um outro nome, tá? Que vocês podem estar fazendo uma questão e aparecer assim, o ciclo do ácido cítrico. O ciclo do ácido cítrico é isso daqui, tá? Citrato é o que? O ácido cítrico, tá bom? Beleza? Então, foi lá, entrou citrato, tá? Uma outra coisa para vocês entenderem, assim, o que está acontecendo, só um bizu, assim, para vocês não ficarem muito, pô, do nada as coisas se ligam e tal, virou outro. Química orgânica, se uma molécula se liga a outra, ela vai virar uma outra molécula. Então, tem que ter, o que tem no reagente tem que ter no produto. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Se eu tenho o acetil, eu me ligo ao oxalacetato, aqui eu tenho 4 carbonos, aqui eu tenho 2 carbonos. Olha aqui o citrato, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? Então esse daqui, ó, tá bom? Pum, pum, esse com esse. Beleza? Tá, entendi, professora, tá. Até aí eu acho que tá ok. E depois, isso daqui é um ciclo que as moléculas elas serão oxidadas e reduzidas. Nesses processos que vão ocorrendo, ele vai liberando hidrogênios. É isso que é importante, eu liberar moléculas de hidrogênios e elétrons. Então, lembre-se, toda vez que eu quebrar alguma coisa, aqui ó, um exemplo, formei uma molécula com 6 carbonos, tá? Aí o que vai acontecer? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ah, esse daqui ele se formou no isômero, tá? Aí essa molécula aqui vai fazer o quê? 1, 2, 3, 4, 5. De uma molécula de 6 carbonos, eu tirei um carbono, aí eu tornei 5, tá? O que eu quero dizer com isso? Que essas reações, tá, de formação e quebra de moléculas, toda vez que eu quebrar uma molécula, nem que seja para liberar apenas um carbono, tá, e o oxigênio, eu vou liberar elétrons e hidrogênio. É isso que é importante na respiração celular. Eu formar moléculas e quebrar moléculas e nesse processo eu liberar elétrons e hidrogênios, tá bom? Então, nisso, foi lá, formou o citrato, ele vai sofrer lá as reações, liberou hidrogênio, tá? Perdeu carbono e oxigênio aqui, ó, CO2. É o CO2 que a gente coloca para fora. Aí, novamente, ele já se transformou em outra molécula. Aí, quebrou carbono, quebrou carbono. E assim vai, tá? Aí, carbono. Aí, hidrogênios e elétrons, tá? Aí, professora, aqui apareceu uma outra coisa aqui. Sim, o FAD, tá? Que é o outro transportador de elétrons. O NAD, ele consegue carregar um hidrogênio, tá? E o FAD ele consegue carregar 2 hidrogênios. O FAD ele só entra aqui no ciclo de Krebs. O NAD ele entrou lá na glicólise, tá? Aí na hora que o piruvato, o ácido pirúvico, ele foi oxidado, ele foi lá, pegou os elétrons e hidrogênios e ele também entrou aqui. O FAD não, ele só aparece nesse momento aqui, tá? Beleza? Aí durante esse ciclo que eu liberei elétrons e hidrogênio, tá? Eu também formei uma molécula de ATP, tá? Professor, esse ciclo todo aqui para formar uma molécula de ATP? Sim, acabou formando uma molécula de ATP. Mas lembre-se, o que eu falei? O importante é eu liberar hidrogênios e elétrons, tá bom? Então, nesse momento aqui, quantas moléculas de NAD eu liberei? 1, 2, 3. E o FAD, ok? Tá? Aí no ciclo, por quê? Ah, professora, então por que se chama ciclo? Porque no final desse processo aqui, ó, olha quem reaparece, o oxalacetato, tá? Então essa molécula, ela quebra, se forma e no final o oxalacetato está lá de novo, tá? Então o que vocês precisam lembrar do ciclo de Krebs? Que são reações que vão acontecendo, vão liberando hidrogênios e elétrons, e esses hidrogênios e elétrons são importantes para a etapa da cadeia respiratória, tá bom? Deixa eu só ver. Beleza? Que aí a etapa da cadeia respiratória, se eu não conseguir terminar tudo aqui, na semana que vem, na próxima aula, eu faço uma recapitulação, tá? Para complementar, beleza? Aí isso daqui é a membrana lá da mitocôndria, tá? As cristas mitocondriais, essa parte aqui de dentro, tá? Essa daqui são as cristas mitocondriais, aqui, ó, a camada de fosfolipídio. E nessas cristas mitocondriais eu tenho enzimas, tá? Aqui, ó, enzima aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, beleza? E já vocês vão entender as funções delas, tá? Porque eu precisava desses elétrons e desses hidrogênios para gerar uma bomba, tá? Para eu poder ficar bombeando hidrogênios e elétrons por essa membrana aqui e, consequentemente, produzir ATP, tá? Então, vamos por partes. Aqui é a membrana, tá? Aí, a parte, tá, interna, tá, da mitocôndria, tá? E a matriz mitocondrial. Aqui é a matriz mitocondrial, isso daqui lá é aquele espaço entre as membranas. Lembra que eu falei? Que aqui, ó, aqui são as cristas mitocondriais. Aqui é a membrana externa. Entre uma e outra tem um espaço, tá? Então, beleza. E aqui é a matriz mitocondrial. Aqui é a matriz mitocondrial. Aqui é a parte fora entre as membranas. Beleza? Aí todos aqueles
hidrogênios e elétrons que foram produzidos, eles são trazidos para cá, tá? Aqui o NAD. O que o NAD vai fazer? O NAD, ele vai ser oxidado, tá? Ele vai perder os elétrons, tá? Para essas moléculas, tá? Para essas proteínas que ficam na membrana. Novamente, para o pessoal que faz específica, eu vou falar o nome de duas proteínas que vocês precisam lembrar, tá? Essa primeira proteína aqui, tá? Que o nome dela é NAD desidrogenase, tá? Novamente, NAD desidrogenase. Por que NAD desidrogenase? O nome já está dizendo, eu vou desidrogenar. O NAD não trouxe hidrogênio? Então, esse hidrogênio, tá? Vai sair, tá? Vai, passar para aqui para dentro, tá? E esse NAD, ele também vai perder os elétrons. Lembra que eu falei que o NAD pegava os elétrons? Que da quebra liberava elétrons, o NAD ia lá e pegava, tá? Só que se eu tirar os elétrons dele, eu tô acabando que eu tô oxidando, tá? Então, eu libero esses elétrons, tá? Uma coisa importante, preste atenção, vou falar bem devagar. Na hora que ele libera esses elétrons, os elétrons eles ficam aqui, tá? 2 elétronzinhos aqui, bonitinho. O elétron tem lá a sua carga negativa, né? Aí ele fica aqui, nessa primeira proteína, tá? Ele tá aqui assim, 2 elétrons, bonitinho lá. Taranana. Aí aqui fica cheio de hidrogênio, tá? O hidrogênio, para ele ficar estável, ele precisa pegar lá 2 elétrons, certo? Carga negativa. O hidrogênio que está aqui fora, ele vai olhar esses 2 elétrons que estão aqui dentro. O que ele vai fazer? Ele vai tentar passar por dentro dessa proteína. Só que nisso que ele for passar aqui por dentro dessa proteína, esses 2 elétrons que estão aqui dentro, o que eles vão fazer? Eles vão dar um migué. Eles vão dar um migué. Quando o hidrogênio entrar, esses 2 elétrons eles vão pular para a próxima proteína. Então o hidrogênio não vai conseguir se ligar a esses elétrons, porque na hora que o hidrogênio está entrando, esses 2 elétrons, eles pulam para outra proteína, tá? Então o hidrogênio acaba fazendo o quê? Passando para o espaço entre as membranas, tá? Porque isso é uma bomba. Vocês vão entender o que acontece, tá? Então aqui eu tenho hidrogênio, esses hidrogênios ficam passando para cá, por quê? Eles se atraem pelos elétrons e quando eles vão entrar nessas proteínas para tentar se ligar ao elétron, o elétron sai. Aí eles caem lá no espaço entre a membrana, tá? É como se eu fosse pegar aqui assim, eu vou pegar meu dedo, tá? Que tá aqui dentro da proteína. Aí eu quero pegar. Na hora que eu vou pegar o meu dedo, ele faz ele sai. Eu já estou aqui, eu passo lá para dentro da membrana, tá? Então, esses elétrons que estavam aqui, quando o hidrogênio ele vem para cá, esses elétrons pulam para cá, beleza? Aí o hidrogênio caiu aqui nos braços, entre as membranas. Aí esse elétron veio para cá, ele pulou, quando ele pulou lá na outra enzima, aí veio mais um hidrogênio, fez o quê? Tentou se pegar esses elétrons, quando estava chegando o elétron, pulou para outra. Aí o hidrogênio aqui, caiu aqui no espaço entre a membrana, tá? Aí pulou pra cá, mesma coisa, tá? Aí caiu aqui, tá? Caiu lá no espaço entre a membrana. Aí qual é a tendência? Lembra que a gente fala aqui do meio mais concentrado, meio menos concentrado? Os hidrogênios que estão aqui, e eles se sentem atraídos pelos elétrons que estão passando aqui por dentro dessas proteínas, eles acabam indo lá pro outro lado. Só que se eu fico com muito hidrogênio aqui, qual é a tendência? Equilibrar a quantidade, ele passar para o outro lado, certo? Ele passar para o outro lado, tá? Só que nisso que ele vai passar pelo outro lado, vai ocorrer a fosforilação oxidativa, tá? Que é o que? Eu vou passar o hidrogênio aqui. Quando eu passar o hidrogênio por essa proteína aqui, é como se ela fosse um rotor, tá? Quando o hidrogênio entra nessa proteína, essa proteína ela gira. Ela gira, 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 gira. E quando ela está girando, ela libera energia. Se eu libero energia, eu formo o quê? Moléculas de ATP, tá?
Então, esses hidrogênios que estão aqui, eles vão passar por essa, tá, proteína aqui. O nome dessa proteína é ATP sintase. Lembre-se desse nome, ATP sintase. Então, os hidrogênios que estão aqui, eles vão passar aqui. Essa proteína gira, 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 liberou energia. Aí eu vou formar o que aqui, ó? O ADP, tá? Mais o fosfato inorgânico, formei o ATP, tá? ADP, adenosina de fosfato, mais um fosfato inorgânico, formei adenosina trifosfato. Beleza? Tá? Espero que vocês tenham entendido essa parte, tá? Semana que vem eu termino essa parte e a gente começa a fermentação, tá? Eu vou dar uma recapitulada nessa parte, mas leiam, vejam o vídeo. Se não entenderem, vocês quase não, vocês não perguntam muito, mas aí vocês vão lá e me perguntem, tá? E é isso daí, tá? Vamos lá fazer os nossos exercícios.